Boa tarde, todo mundo. Sejam bem-vindos aqui para o nosso último painel do terceiro dia e último dia do Conexão Pix. Estou aqui com 4 feras do mercado para nos acompanhar nesse último painel de debate. E agora, na próxima 1h30, né? Primeiramente, pedir desculpa para vocês pelo pequeno atraso de 10 minutos. A gente está com alguns probleminhas de conexão. Eu acabei entrando aqui no lugar do Carlos Eduardo Brant. Enquanto isso, eu posso fazer uma sugestão? A gente está aqui com os nossos 4 convidados. O Henrique, o Maurício e o Marcelo. O Daniel da Caruana, o Henrique do Itaú BBA, o Marcelo da Visão Prev e o Maurício da Claro Pay. Perguntas, pode ser? Vou começar então aqui em ordem alfabética. Daniel. Pois não. Natasha, eu acho que desculpa, Daniel. Acho que eu voltei, Natasha. Joia. Então, perfeito. Vamos seguir o script, então? Agora vai. Vamos lá. Se não der certo, você me avisa que a gente se ajusta. Desculpa aí, pessoal. Problemas técnicos no ao vivo. Deixa eu compartilhar. Já compartilhei a tela errada. Mas aí foi erro meu. Vou compartilhar a tela certa agora. Uma apresentaçãozinha bonitinha, pronta. Agora sim, finalmente. Tiveram a oportunidade de ver essas 7 principais características do Pix, né? A questão da instantaneidade de disponibilização dos recursos na conta do recebedor, a disponibilidade 24/7, um ambiente altamente seguro, um Pix bem focado na conveniência, né? De ter a melhor experiência, mais fluida, simples, intuitiva possível, tanto para os usuários pagadores quanto para os usuários recebedores. A questão da multiplicidade de casos de uso, né? O Pix podendo atender todo e qualquer casos de uso, pagamentos ou transferência, qualquer um que é feito hoje no Brasil, o Pix está preparado para receber qualquer pagamento ou transferência. A questão das informações agregadas, que pulsam junto com a ordem de pagamento e tem um potencial muito grande de facilitar o processo de conciliação de pagamento, de automação comercial, e tudo isso no ambiente aberto. Mais de 900 instituições em processo de adesão ao Pix, vários tipos diferentes de instituições participando. Temos bancos tradicionais, temos os bancos digitais, temos fintechs, instituições de pagamento, cooperativas financeiras, enfim. Inclusive, instituições de pagamento não autorizadas pelo Banco Central podem participar aqui do Pix e ofertar esse novo meio de pagamento para os seus clientes. No painel de hoje, o foco, né, a gente vai pegar aquela 5ª característica da multiplicidade de casos de uso e vamos focar um pouquinho, dado que esse evento de Conexão Pix é voltado, né, para o segmento de negócio. A gente vai focar um pouquinho aqui na nossa conversa, principalmente nesses 2 casos de uso, né, das pessoas para empresas, né, as pessoas realizando suas compras nos pontos de venda, no comércio eletrônico, e os pagamentos entre empresas, pagamento de fornecedores, pagamento de prestadores de serviço, pagamento de folha salarial, enfim, qualquer tipo de pagamento envolvendo empresas, que aqui o Pix também tem um potencial de aumentar a eficiência nesse tipo de transação. Antes de começar de apresentar, obviamente, os nossos panelistas devidamente, né? Aqui são os principais marcos de 2020, estamos chegando lá. Estamos finalizando hoje esse segundo evento da Conexão Pix, a partir do dia 5 de outubro, então daqui a 3 semanas, a nossa base de endereçamento, o DICT, já entra em produção para receber os registros das chaves Pix de todos os clientes. Então, você que está assistindo a gente, que já queira registrar sua chave, já vai poder registrar sua chave a partir do dia 5 de outubro. E aí, no dia 3 de novembro, vai ter uma abertura restrita, né, com clientes selecionados. Aí, quem vai fazer essa seleção são os próprios participantes do Pix. Mas no dia 16 de novembro, o Pix abre, daqui a 66 dias,
o Pix vai estar disponível, né, nos aplicativos de todos os participantes. A lista de participantes do Pix está disponível na nossa página do Pix, no site do Banco Central, na internet. É só entrar lá, ver se sua instituição tem a conta e que, basicamente, atualizando o seu aplicativo ou entrando na Internet Bank a partir do dia 16, você já consegue fazer um Pix. Agora sim, podemos apresentar os nossos painelistas. Temos o Daniel Lorenson, da Caruana, o Henrique Pereira, do Itaú BBA, o Marcelo Pesuto, da Visão Prev, e o Maurício Santos, da Claro Pay. O Henrique Aquino Pereira é subintendente de Digital Cash Management no Itaú BBA, ele é responsável pelo time comercial do Corporate Investment Banking, imobiliário, instituições financeiras e investidores institucionais. Ele lidera também uma estrutura de especialistas dedicados a compreender os novos ecossistemas digitais e estreitar o relacionamento com clientes tech. Ele possui mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro, atuando nas áreas de tesouraria, câmbio, derivativos, investimentos e, nos últimos anos, dedicado a soluções de cash management, pagamentos e soluções de RH. O Marcelo Pesuto, da Visão Prev, ele é formado em Ciências Econômicas, com mestrado em Gestão Empresarial e é presidente da Visão Prev, que é uma entidade de previdência complementar dos colaboradores do Grupo Telefônica no Brasil. Possui mais de 25 anos de experiência em cargos gerenciais e de direção, sendo 10 deles na Telefônica. É professor na Universidade PUC de São Paulo e membro do Conselho Deliberativo da ABRAP, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. O Daniel Lorenson, da Caruana, ele é economista, responsável pela operação de varejo na Caruana, produtos e serviços financeiros e meios de pagamento. E o Maurício Roberto dos Santos, da Claro Pay, ele é diretor de soluções e produtos financeiros da Claro, responsável por serviços de meios de pagamento, seguros, créditos e outros aos clientes Claro. Ele é engenheiro pela Poli da USP, com MBA pela FGV de São Paulo e mais de 20 anos de experiência nos setores de tecnologia e financeiro, como Itautec, Promological, Citibank e Claro, atuando em posições de liderança em serviços financeiros, marketing, finanças, tecnologia, operações, planejamento estratégico e governança. Vocês puderam ver currículos bem ricos dos nossos painelistas. E agora sim, né, muito boas-vindas a vocês quatro. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para participar aqui desse nosso último painel do Conexão Pix. E vamos iniciar aqui nosso bate-papo, que eu já falei demais, já tive um problema demais, vamos para o que interessa. Vamos começar me atrapalhei agora. Vamos começar perguntando para o Marcelo, da Visão Prev, quais são, colocando aqui, né, que o objetivo aqui é a gente falar desse Pix multipropósito, né, e aqui a gente trouxe um representante desse setor da Previdência Complementar para a gente saber também como é que seria aí o Pix dentro desse segmento, né, quais seriam os principais fluxos de pagamento envolvidos, né, nos pagamentos de benefícios de uma entidade de previdência complementar. O Pix poderia atender esses fluxos, como ele poderia atender, enfim. Fala um pouquinho para a gente, desculpe, Marcelo, como é que você vê o Pix no contexto dos pagamentos de benefícios dentro de uma entidade de previdência complementar? Ok. Bom, Breno, obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer ao Banco Central pelo convite da participação da Visão Prev nesse evento. Primeiro, é um evento muito bom, eu acompanhei esses 3 dias, de uma qualidade muito boa. Problemas técnicos acontecem, eu acho que nós estamos vivenciando um novo momento, né? Seguramente, se nós não estivéssemos passando pela pandemia que estamos, parte desse evento seria presencial, então acho que todos nós estamos aprendendo aqui com essa tecnologia, esse novo momento. Então, esses problemas ocorrem. E também quero aproveitar aqui a oportunidade de participar desse evento para parabenizar o Banco Central pelo produto Pix. Eu acho que nós estamos agora numa parte da história dos meios de pagamento onde nós teremos um grande divisor de águas. Eu acho que daqui a algum tempo, obviamente tem um aprendizado, tem uma cultura financeira necessária para a implantação do Pix, tem a confiança que tem que ser gerada por um produto financeiro, mas eu não tenho dúvida que daqui a algum tempo
nós vamos olhar para trás e identificar o Pix como um divisor de águas nesse meio de pagamento no Brasil. Então, parabéns ao Banco Central pela condução, pela forma rápida com que está conduzindo também esse processo. Bom, Breno, aí, respondendo a sua pergunta, eu gostaria só de dar um passo atrás para poder contextualizar um pouco mais a parte de previdência complementar. Esse não é um tema que é comum a todos, né? Apesar de hoje no Brasil nós temos por volta de 300 entidades de previdência complementar, são entidades, inclusive, que são chamadas de entidade fechada de previdência complementar, porque só podem participar empregados de empresas que patrocinam essas entidades, e então não é algo que todas possuem, mas a Visãoprev é uma delas, né? Mas esse é um setor muito grande. Eu faço parte do Conselho Deliberativo da ABRAP, como você colocou. A Visãoprev foi eleita para esse conselho, eu tenho a honra de representar a Visãoprev nesse Conselho Deliberativo. Então, para dar um pouco da dimensão do que nós estamos dizendo, e depois chegar diretamente na sua pergunta de como as entidades de previdência complementar podem participar do PIX, é importante primeiro a gente entender o setor. Então, eu vou transitar entre Visãoprev e setor para nós termos um pouco da ideia e da magnitude desse setor. Nós temos reservas constituídas desse setor, ou se trouxer isso mais para a parte de empresarial, que seria um patrimônio que nós temos nesse setor, de forma geral, 920 bilhões. Então, tem 920 bilhões de reservas de previdência complementar no Brasil, dos quais 7 bilhões são administrados pela Visãoprev. Hoje nós temos de participantes, de pessoas que têm previdência complementar no Brasil, 2,5 milhões, sendo que 20 mil desses são na Visãoprev. Assistidos, que são pessoas que já estão como se fossem aposentadas, recebendo complementação de aposentadoria por essas entidades de previdência, por uma dessas 300 entidades de previdência, são 786 mil no Brasil, sendo 6,5 mil na Visãoprev. E pagamento de benefício, acho que esse é um número importante, né? Na Visãoprev nós temos um pagamento da ordem de 310 milhões de pagamento de benefício, então é um pagamento de complementação da aposentadoria oficial. Mas se nós pensarmos no setor de previdência como um todo, esse valor é de 68 bilhões por ano que o setor de previdência complementar paga de complementação de aposentadoria, de pessoas que fizeram a sua acumulação, onde elas tiveram um desconto do seu salário, a empresa também teve uma contrapartida e hoje já estão usufruindo disso, recebendo. Então, esse volume de 68 bilhões anuais que o setor paga para 786 mil pessoas mostra um grande potencial, são relações financeiras mensais que as entidades têm com esses participantes. Tá? Fora esse processo, que é um processo já estabelecido, o que todas as entidades quase todas as entidades já estão iniciando, são estudos para implantação de planos para familiares, né? O nosso plano, se a gente for comparar com o mercado financeiro, é muito parecido com o plano PGBL, né? Aquele plano que você faz uma acumulação, tem uma possibilidade de isenção na sua declaração completa do imposto de renda, mas, por outro lado, também, quando você recebe seu benefício, você paga imposto sobre ele, né? Então, é um produto muito parecido com o PGBL, e hoje as entidades também já estão oferecendo esse produto no mercado para familiares de até o 3º grau de parentesco, tá? A Visãoprev lançou o seu plano para familiares agora em 1º de setembro, então nós estamos com o plano já com novas adesões há um pouco mais de 10 dias, exatamente 11 dias hoje, né? Já com uma quantidade de adesão importante no plano, mas se a gente pensa no setor como um todo, já existem hoje 21 entidades que têm esse plano família, já com 27 mil participantes que aderiram ao plano, e 206 milhões de reserva. Bom, se é um plano de previdência, como é que é feito o pagamento? Isso é feito mensalmente, hoje, por boleto bancário. Tá? Então, hoje, se a gente pensa no setor de previdência, esses 27 mil participantes do Plano Família, eles pagam a sua contribuição através de um boleto bancário na sua grande maioria. Tá? Tem uma parte em débito em conta, mas a grande maioria ainda é boleto bancário. Então, o PIX, acho que ele vem para auxiliar essa primeira grande base importante de participantes que estão no Plano Família
e esse aumento importante que nós temos agora para essas entidades, tá? Então, em curto espaço de tempo, nós já temos 27 mil pessoas, há uma expectativa grande aqui de, daqui a uns anos, esse número chegar na casa dos 3 dígitos, e nós temos 100 mil participantes, que terão relações de pagamento financeira com as suas entidades de previdência, tá? Então, uma primeira abordagem, esse é o grande público, sem contar os benefícios que já são pagos hoje, sem contar a arrecadação que é feita por essas patrocinadoras ao plano. Obrigado, Marcelo. De fato, aqui nessa primeira visão que você deu aqui do setor, já dá para perceber que esse processo, né, de recolhimento das contribuições, que hoje é majoritariamente por boleto, tem um espaço aí para um ganho de eficiência significativo aqui para o uso com Pix. Eu acho que vai ser um trabalho, como você falou, gradual, né, de disponibilização dessa funcionalidade, mas com certeza deve agregar o setor. E a boa notícia é que o Carlos Brant conseguiu resolver os problemas operacionais, ele vai assumir aqui no meu lugar. Desculpe aí, pessoal, porque eu também me enrolei todo aqui na pressa de substituí-lo, e o Brant assume aqui, tá? Vai lá, Brant, com você. Valeu, Breno, obrigado aí pela substituição aí. Acho que a gente forma aqui um time, estamos preparados aí para entrar em campo aí sempre que necessário, né? Agora a gente faz essa substituição, mas eu vou pedir para você ficar aí, tá? Porque a gente teve essa instabilidade aí, se você puder ficar aí, qualquer coisa a gente já sinaliza a substituição de novo aqui, você entra em campo e dá sequência aqui numa boa, né? Mas vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui. Eu ouvi bem aí a fala anterior, né? Acho que o Breno já fez comentários aí em relação a esse primeiro início aqui, né? Essa parte inicial aqui do nosso bate-papo, que foi bem legal, aí, principalmente pegando a questão do boleto. Eu vou aproveitar aqui que ainda não cumprimentei aqui, né? Cumprimentar nossos painelistas aqui e agradecer pela presença aí, e também pela paciência aí por esse problema operacional inicial aqui. Nós já estamos prontos aí para dar sequência de bate-papo, e cumprimentar a todos também que estão nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube, para que a gente possa dar sequência. E eu passo agora a palavra, então, para o Henrique, para que a gente olhe um pouco ali para as empresas de uma forma geral, né? E a gente sabe que o importante caso de uso do Pix de fato, as empresas. A gente está fazendo esse nosso evento, esse Conexão Pix aqui, focado aí nos negócios. E, Henrique, na sua visão, aí, o que é importante para os pagamentos entre empresas, e especificamente quanto ao Pix, como que o Pix pode suportar bem esse caso de uso aí envolvendo empresas? E também, na sua visão, se você puder aí falar um pouco para os que nos acompanham aí, quais são as principais vantagens e desafios para a adoção do Pix nesse tipo de pagamento, né, envolvendo empresas, tanto envolvendo ali pagamentos de pessoas para empresas, mas principalmente com foco ali do B2B, né, daqueles pagamentos que cursam ali entre as empresas. Perfeito, Brant, muito obrigado. Obrigado pelo convite aqui. Cumprimentar aqui também os demais panelistas, o Breno, né, que está aqui com a gente também. É sempre um prazer, enfim, falar sobre o Pix. Acho que a gente fez alguns eventos juntos aqui, enfim, eu não vou ser repetitivo em relação ao que o Marcelo colocou, mas de fato eu acho que a gente está vivendo um momento único, e a condição do Bacen em relação a isso, né, ou seja, criar não só um produto, mas um bloco, né, de produtos. Quando a gente olha hoje aí, a gente está falando de, no mínimo aqui, 6 a 7 produtos que têm um potencial, né, de substituição do Pix. Então, acho que é único o momento que a gente vive. Eu acho que, de fato, a gente tem um desafio importante, né, pela frente. Eu acho que no Itaú BBA a gente tem uma proposta de ser também aqui um grande multiplicador, né, do Pix aqui, enfim, junto à nossa base aqui de clientes. Então, nesse sentido, e aí respondendo um pouco do que você colocou, Brant, eu acho que o primeiro grande ponto aqui
as empresas, né, e aí eu estou falando principalmente das médias, né, para as grandes empresas, que elas têm, não só no B2B, mas no B2C também, né, um potencial de chegar e estimular, né, a sua cadeia como um todo. Então, como exemplo, né, olhando, por exemplo, as utilities, elas atingem aí diretamente, né, mais de metade da população brasileira, fora, quando você olha as famílias, elas atingem, né, a totalidade aqui das famílias brasileiras. Então, o contato, né, com o Pix, né, por exemplo, teve um painel específico aqui sobre as distribuidoras de energia e o contrato aqui, né, o convênio de cooperação estabelecido com a ANEEL aqui, super importante também para que o Pix tenha aqui a adesão também. Então, acho que um primeiro ponto, o papel aqui das empresas, né, e a gente como uma instituição que provém serviços financeiros para essas empresas, é de fato a gente levar, né, ao máximo aqui, ou seja, ter esse papel de multiplicador aqui junto à sociedade como um todo. Então, sem sombra de dúvidas, né, todo santo mês, né, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, ela tem uma relação, seja numa transação comercial, seja numa prestação de serviço aqui. Então, enfim, é dessa forma que a gente olha a relação aqui com os nossos clientes e a responsabilidade sobre isso. Em relação ao Pix, né, como produto, como um todo aqui, sem sombra de dúvida, enfim, tanto nas transferências, né, que hoje existem, ele tem um potencial muito grande, né, para substituição aqui, e obviamente substituindo com uma quantidade enorme aqui, né, de benefícios. Também na venda na venda à vista também, né, então principalmente nas transações ali à vista, ele também tem esse potencial aqui super importante de substituição imediato. Eu acho que tem um ponto enfim, evolução aqui, que com certeza está no radar de vocês, que é na venda a prazo, ou seja, eu brinco, né, o Pix não só ser um instrumento de meio de pagamento, mas também um instrumento de dívida, né, que é um pouco do que o boleto acabou se tornando ao longo do tempo aqui também, mas tenho certeza que, enfim, ao longo do tempo a gente deve caminhar aqui, né, para se tornar também, enfim, um multi-instrumento aqui, não só em termos de meio de pagamento, mas, enfim, em relação também a instrumento de dívida. Em relação às empresas, o que é que a gente tem visto, né? Como eu comentei, desde o início do ano, isso está na estratégia principal de meios de pagamento do Itaú BBA, então a gente teve a oportunidade aqui de não só em eventos, mas em diversas conversas aqui com clientes, né, falando um pouco sobre o Pix, muito aprender, escutar, trazer, né, inclusive, seja via Febraban, seja diretamente para o Bacen aqui, um pouco do que a gente estava escutando e as angústias. Então, acho que foi um pouco da evolução. E aí eu dividiria em 3 grandes blocos aqui, um pouco do que a gente aprendeu ao longo dos últimos tempos e um pouco do que a gente está aprendendo, né? Então, primeiro, de fato, levar, né, acesso e informação aqui sobre o que é o Pix e quais são, né, enfim, os desdobramentos que isso podem ter nas relações da empresa. E sobre esse ponto aqui, isso é super relevante, porque diferente, né, da relação pessoa física, onde, enfim, você acessa um aplicativo ou você acessa o teu internet banking, né, e tudo é muito mais fluido, nas empresas você precisa de um desenvolvimento, seja de processo, seja de tecnologia, né? Então, neste desenvolvimento, você precisa que os financeiros, né, das empresas, de fato, defendam, né, aqui junto às suas tecnologias, ou enfim, ou junto à mudança do seu processo como um todo. Então, esse acesso à informação aqui, sem sombra de dúvidas, é algo chave aqui para que elas consigam, né, orçamento e pessoas aqui, né, para de fato implementar o Pix aqui dentro da sua estratégia. Um segundo ponto super relevante é, de fato, você ser muito democrático, né? Então, eu até acompanhei também alguns painéis aqui, né? E no chat o pessoal brincando ali, puta, tem empresa que ainda utiliza KNAB, tem gente que fala de KNAB, né? Então, sem sombra de dúvidas, a gente está super focado, a API é o melhor instrumento, mas tem muita empresa que não tem orçamento, né, para desenvolver a API, então, e ela já tem o KNAB lá implementado. Então, como que eu utilizo, né, já essa infraestrutura aqui para dar, né, o mínimo de experiência possível no Pix? O objetivo não é permanecer nesse mínimo, mas pelo menos a gente consegue dar acesso aqui, democratizar o Pix nesse primeiro momento e, obviamente, levando esses clientes aqui
ao longo do tempo, a terem a plenitude de uso do Pix. E, por último, uma pergunta recorrente, eu diria que talvez a principal pergunta aqui é a questão da segurança, né? Ou seja, todos os benefícios do Pix, instantaneidade, fluidez, etc., mas e a segurança, né? E nas empresas, enfim, uma fraude, via de regra, tem valores muito altos aqui, então isso pode colocar todo o benefício do Pix em jogo. Então, aqui o grande desafio, né, é vincular a segurança com a fluidez que o Pix traz aqui para a sociedade como um todo. Então, de maneira muito resumida, assim, eu acho que os benefícios do Pix para as empresas são os mesmos que a gente já fala sempre aqui, né? Então, instantaneidade, dinheiro fluindo com informação, né? E a instantaneidade aqui, mas os desafios, de fato, são essas implementações sistêmicas aqui e a aprovação orçamentária para isso. A parte boa é que a gente tem visto aqui, de fato, uma adesão muito forte e a tendência é continuar nesse toque aqui. Então, muita empresa já debruçada aqui, enfim, principalmente os grandes âncoras aqui, eu tenho certeza que vão acabar estimulando o Pix na sociedade como um todo. Henrique, obrigado aí pelas suas considerações. Acho que você tocou em diversos pontos relevantes aí para a nossa discussão. Começou ali tocando no que o Pix ainda não tem, né, para que a gente atinja aí não diria pleno potencial, né, porque pleno potencial talvez possa ter ali uma conotação de que a gente não tem uma agenda contínua ali de aperfeiçoamento, né, mas para que a gente efetivamente dê um avanço adicional em relação ao potencial que a gente tem no Pix. E você falou especificamente ali das situações de cobrança, né, ou seja, daquelas situações onde você pode, inclusive, ter crédito associado, e eu acho que aí a gente tem de fato, um espaço muito interessante para a gente avançar. Isso já faz parte do nosso planejamento, da nossa agenda evolutiva, além do que a gente já tem no momento inicial, né, com o Pix agendado, com algumas padronizações ali em relação a como utilizar ali os campos de multa, de juro, de desconto, né, no caso de um pagamento antes do momento do vencimento. A gente certamente irá evoluir para um arcabouço mais completo de cobrança e que tenha como questões adicionais aí a inserção de mecanismos de garantia, de crédito que possa, de fato, dar um passo adicional aí em relação a essa situação específica, né, de cobrança. Você falou também da necessidade ali dos financeiros, né, se ajustarem ali em termos de processos internos. Acho que esse é um ponto legal também para comentar, porque o Pix ele é algo que vai trazer benefícios, mas que para a gente colher aqueles benefícios é possível, principalmente as empresas, né, porque a pessoa física basta se plugar num aplicativo ali e começar a utilizar, né, de uma maneira muito simples, mas as empresas, principalmente aquelas que têm processo mais complexo, automação, vão precisar ter um ajuste e até um processo aí de educação dos seus times financeiros ali para poder utilizar e efetivamente colher os benefícios aí desse novo meio de pagamento. Nesse sentido, acho que as instituições financeiras, de uma forma geral, têm um papel muito importante, né, em apoiar as empresas, em formar todo esse conhecimento e de ajudar ali na própria definição dos processos necessários ali no âmbito das empresas, né. A gente falou também aqui, né, você falou na questão das APIs, né, a gente já está com a padronização da API Pix no lado do recebimento, que vai ter ali uma dinâmica bem interessante de confirmação dos pagamentos, principalmente onde você tem ali múltiplos pontos de checkout, etc. E essa mesma API do Pix, ela vai também, no momento seguinte, ela vai também olhar para essa ponta do pagamento, né, da iniciação do pagamento ali. E eu acho que tem um caminho bem interessante ali de se ganhar muito numa padronização de um componente de iniciação de pagamentos ali nessa API do Pix, mas, claro, como você bem ressaltou, eventualmente também tendo a coexistência com o KNAB, com outros padrões, para a gente democratizar até que a gente chegue num ponto onde todos possam utilizar ali de um processo de API padronizado.
E a segurança, né, por fim, acho que de fato é um desafio e é algo que tem sido tratado pelo Banco Central de forma extremamente cuidadosa e com muita participação do mercado, né, porque não basta o Banco Central ter o seu próprio ambiente seguro, né, todo o ecossistema, que inclui as instituições financeiras, as instituições de pagamento, precisam ter o mesmo nível de segurança para que o sistema todo esteja seguro. E aí, claro, todo mundo tem a sua responsabilidade, né, no que diz respeito a eventual fraude. Então, houve, acho que, uma sinergia muito grande entre Banco Central e os participantes de uma forma geral no âmbito do Fórum PIX. A gente tem o nosso grupo de trabalho, né, o GT-SEG, que é o grupo de trabalho de segurança, que cuida especificamente dessas questões de segurança. Acho que a gente tem aí soluções extremamente interessantes para tornar o ambiente muito seguro e muito compatível com a utilização por empresas, como você falou, acho que envolve ali uma quantidade, valores mais expressivos, né, quando comparado ali às transações mais corriqueiras feitas pelas pessoas. Bem, obrigado pelas suas considerações, foi muito rico aí. Eu vou agora me direcionar para o Daniel aqui. Daniel, boa tarde, e aí você, como cara aí que conhece bastante o segmento de transporte público, bastante atuante nesse mercado aí, o que você vê ali em termos de transporte público no que diz respeito ali às particularidades que tornam esse caso de uso especial? Como é que o PIX pode ser utilizado no transporte público já a partir de novembro desse ano? E a gente sabe que outras funcionalidades, a gente falou aqui da agenda evolutiva, outras funcionalidades virão na sequência aí de novembro desse ano. E, na sua opinião, que funcionalidades ou quais funcionalidades que seriam importantes, que ajudariam a potencializar o uso do PIX no transporte público? E aí eu estou fazendo várias perguntas aqui, me desculpa, Daniel, mas aqui esse é um caso de uso bastante interessante, né? E eu acho que é bem legal aí você explorar bastante esse caso específico aí. Como é que o PIX ele pode ajudar na redução de custo o transporte para a população brasileira, né? Ou seja, ter um benefício de fato para a nossa sociedade? E qual a vantagem do PIX em relação aos modelos de arranjo fechado de propósito específico, né, que a gente vê muito ali, né, o cara que tem um cartãozinho que pode utilizar só no metrô, que pode utilizar só no ônibus, etc., que a gente, enfim, sabe que é comum. Como é que você vê essa comparação do meio meio de pagamento que é de propósito específico com o PIX nesse caso de uso do transporte público? Daniel, contigo aí. Perfeito, Brant. Boa tarde a todos os participantes. E primeiro agradecer pela oportunidade de participar. E eu vou tentar me lembrar qualquer coisa aí, você retoma as perguntas, por gentileza, tá? Mas acho que inicialmente, Brant, nós temos que considerar que as empresas operadoras de transporte, elas vão ter que desenvolver um sistema especialmente orientado para capturar uma transação PIX. Hoje o sistema vigente no transporte, ele basicamente é um sistema offline, onde o crédito da passagem ela é efetuada fisicamente no plástico. Então aí a gente já tem uma situação diferenciada, que o PIX certamente modifica. Então, para a gente ter uma adoção do PIX no sistema do transporte, necessariamente a gente está dizendo que tem que ocorrer uma transformação de um sistema de bilhetagem para um sistema de pagamento. E isso, efetivamente, é bastante substancial. É uma revolução, eu diria. Adicional, tem que ocorrer uma melhoria na infraestrutura, e quando a gente diz em telecomunicações, eu tenho que garantir um aumento da velocidade para a transmissão de dados, porque o ônibus precisa efetivamente estar online para ter uma redução aí de risco, tá certo? Assim como manter ele efetivamente online e ter uma melhor transmissão de dados, tá? E por fim, porém não menos importante, nós estamos falando de uma bancarização. Hoje nós temos mais de 33 milhões de usuários do transporte
que realizam, na média, 2 viagens por dia e que precisam ser transformados em clientes bancários. Então, aqui também a gente tem um desafio tremendo. Então, acho que são esses os principais condicionantes que eu entendo que, se atendidos, a gente consegue emplacar o Pix no transporte. Certamente, o perfil do usuário do transporte é um perfil de renda baixa e que efetivamente utiliza muito papel moeda, e que hoje, com a adoção do Pix, tem tudo para que isso se reduza, tá? Acho que daí já emendo na pergunta que você fez especificamente sobre redução de custo. Acho que aí é uma primeira oportunidade da eliminação do papel moeda, tá? Eu acho que ele já vem de frente para reduzir, então isso efetivamente é bastante sensível quando a gente analisa os custos de uma empresa, que aí nós estamos falando em numerário, em segurança de um transporte. Não podemos esquecer hoje da pandemia, que efetivamente reduz isso, é muito importante, e do papel também ecológico, reduzindo aí principalmente o plástico também, né? Então, acho que são esses fatores que determinam. Mas acho que o grande impacto mesmo, que vai permitir uma redução da tarifa no final do dia, como você perguntou, é a inovação e os novos entrantes que a gente acredita que virão, tá? Trazendo novos produtos, serviços e oferecendo tecnologia para transformar esse sistema, que até então era somente de bilhetagem offline, no sistema online, tá? Que aí certamente vai reduzirá as tarifas e, no final, o custo para as empresas de transporte. Isso para mim é um movimento que não tem retorno, tá? Eu acho que isso certamente ocorrerá. Com relação ao ambiente, o arranjo fechado, isso também é bastante importante, que ele vai trazer inicialmente a tão famosa interoperabilidade, como você mencionou. Não mais o usuário, mas sim o cliente, ele vai ter a possibilidade de utilizar, ou melhor, ele vai chegar numa cidade, efetuar um pagamento e utilizar o transporte, não ficando com o recurso bloqueado para usar numa área de atuação restrita exclusivamente daquela linha, daquela operadora. Acho que isso é um primeiro impacto extremamente positivo. Emendando aí o cash-in, que necessariamente se tem uma dificuldade hoje para realizar a recarga. Acho que tem tido um avanço, inclusive, nos modelos eletrônicos, os aplicativos, etc., mas a gente ainda tem muita transação presencial, e aí se fica restrito a uma rede reduzida. Então, você não tem uma conveniência, você transfere a responsabilidade para o cliente e para o usuário, ele que tem que procurar um ponto. Então, com o Pix, ele já efetua isso de maneira rápida, conveniente e simples, e aí pode embarcar de maneira também da mesma forma, tá? Então, são esses pontos que eu acredito que vai trazer, desculpe, assim como o cash-in, a transparência, né, que o cliente, ele tem a informação de uma forma bastante rápida da onde ele utilizou, como ele utilizou, e ele tem a informação de saldo do que ele tem em conta, coisa que hoje o modelo ele deixa a desejar. Por ser um modelo offline, o usuário fica um pouco desinformado. Acho que são esses principais atributos que a gente entende que o Pix vai proporcionar nesse nosso negócio. Eu entendo que é uma verdadeira revolução. Legal. Acho que bem interessante também. Eu particularmente enxergo esse segmento, esse setor do transporte público como um potencial realmente revolucionário para a população.
da mesma forma com que a gente comentou ali, após ali a fala do Henrique, né, onde a gente sabe que algumas funcionalidades adicionais do Pix, elas serão bastante importantes para de fato, a gente conseguir atingir aí o pleno potencial, um potencial grande ali do novo instrumento, nesse segmento específico, nesse caso de uso específico do transporte público. Você mencionou aí a questão do offline com online, né? E hoje a gente tem sistema de bilhetagem, a partir do Pix a gente passa a ter ali um sistema online, mas um sistema online que, às vezes, a gente tem situações em que a conectividade ali, seja para o usuário do transporte público, seja para a empresa ali que está recebendo o pagamento, ela pode não acontecer. Né? Então, claro, o cliente ali, ele não pode falar, não, agora eu não estou aqui conectado, deixa eu esperar aqui ficar conectado para pegar o ônibus daqui a 1 hora. Isso não é admissível nessa situação. Né? Então, aqui a gente tem aí uma linha para trabalhar de como estar uma ou duas pontas offline num determinado instante, poder realizar aquela transação. Quando um só está offline, mais fácil, geralmente é o cliente, né, é o usuário do transporte público. Isso a gente já tem a solução, pelo menos uma possível solução desenhada, a utilização ali do QR Code do pagador, que justamente endereça, isso pode ser também aperfeiçoado para esse caso específico de uso, mas que endereça essa situação onde o pagador ele tá offline. Mas é possível também a gente trabalhar com dinâmicas onde, por algum motivo, naquele momento, ambos estão offline, seja porque não tem a conectividade em uma zona mais remota, por qualquer outro problema técnico qualquer, que aquela transação aconteça no modo offline, e assim que tiver conectividade, ela entra para o modo online ali. Então, você acaba dando muita robustez para o uso do Pix nesse caso de uso específico. Um outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar e destacar é a parte da bancarização, né? Ou seja, assim como acho que foi destacado num painel anterior, o pagamento de faturas de energia elétrica é um vetor muito importante para a bancarização. Acho que o transporte público também, né? Ou seja, você tem pessoas que utilizam o transporte público ali que hoje, de fato, elas não têm acesso a uma dinâmica de pagamentos eletrônicos como uma porta de entrada para uma inclusão financeira mais ampla, onde esse cidadão ele possa ter, de fato, acesso a outro serviço, né? E o pagamento de transporte público, assim como o pagamento de uma fatura de energia elétrica, onde a massa da população utiliza, de fato, ambos os serviços. Outro exemplo é o recebimento de benefícios sociais, né? Se a gente tiver o recebimento de benefícios sociais já numa dinâmica eletrônica, utilizando o Pix, tudo isso contribui para esse processo de bancarização. E se a gente tiver associado a isso um baixo custo, uma dinâmica conveniente, fácil de utilizar, onde as pessoas quebram aquela barreira do hábito, né, de utilizar ali papel moeda, etc., e passam a perceber que realmente é seguro e é vantajoso, acho que a gente dá ali uma ajuda e um incentivo muito grande a esse processo tão importante que é o de bancarização. E, por fim, acho que eu destacaria aí a questão da conveniência, né? Ou seja, é bem interessante a gente olhar sobre essa ótica, né? Onde a pessoa não precisa mais se preocupar em ter que fazer o cash-in, em ter que saber se aquele instrumento específico vale naquele transporte público ou não vale, porque é uma dinâmica de arranjo fechado, etc. Então, é algo também que é extremamente importante, que não representa apenas conveniência, representa também eficiência econômica sob a ótica social, porque é aquela perda de tempo ali que as pessoas têm naquele processo, e fora os custos associados àquele processo, ela deixa de existir. A pessoa vai estar podendo fazer outras coisas, vai produzir, ou tá gastando aquele tempo ali em outras coisas, em lazer, em produção, etc. Então, acho que é também um ponto importante a ser mencionado. Eu vou chamar agora o Marcelo, e
Perdão, vou chamar agora o... Só um minutinho, gente. Um probleminha aqui, mas vamos lá. Eu vou chamar agora, então, o Maurício, e para a gente explorar um pouco aí o setor de telefonia, né? Está falando falamos aí agora da parte de transporte público, e que tem aí uma utilização massiva pela população, e o setor de telefonia, em especial o setor de telefonia móvel, também tem uma utilização massiva aí, da população. E o setor de telefonia móvel, ele tem passado aí por transformações, né? Ele está em constante transformação. Se a gente olhar ali há alguns anos atrás, as empresas de telefonia, elas estavam ali focadas em oferecer ali o serviço de voz, né? Depois veio ali o serviço de mensageria, de mensagem, né? De SMS, etc. Na sequência aí veio dados, enfim, tudo isso foi ao longo do tempo com toda a inovação tecnológica que a gente tem visto no nosso país, ele tem sido bastante impactado nessa transformação, nessa digitalização. E aí me parece que a chegada do Pix, ela abre um leque muito grande de oportunidades para esse segmento, né? Seja no que diz respeito ao próprio uso do Pix como instrumento de recebimento e pagamento ali, né? E também como outra linha de negócio a eventualmente ser explorado. Então, na sua visão, Maurício, quais seriam os benefícios e desafios para que o setor possa receber aí as faturas de pós-pago e também para ofertar a recarga de pré-pago, né, de serviços pré-pagos de uma forma geral via Pix? E que oportunidades de negócio adicionais que poderiam, na sua visão, Maurício, ser exploradas aí pelas empresas de telefonia? E, por fim, né, e muito ligada a essa última pergunta das oportunidades de negócio adicionais, você enxerga que as empresas de telefonia poderiam competir na prestação de serviço de pagamentos com os bancos e condições de pagamento que hoje já existentes? Perfeito, Carlos. Queria agradecer aí também o convite, né, da participação nesse painel, para poder passar a visão também de uma operadora, né, como que ela enxerga o Pix, os benefícios e os desafios, né, como você perguntou. Queria parabenizar também o Banco Central por estar envolvendo, desde o início do processo, né, de forma colaborativa, todos os setores da economia e da sociedade, né. A gente teve condição de participar da elaboração do regulamento, das plenárias, dos grupos de trabalho, e agora temos, né, possibilidade de trabalhar com vocês aí nas divulgações, né, nos eventos do Banco Central e futuramente na divulgação do Pix, né, e na utilização em peso aí do Pix, né, e com certeza o setor de telecom, né, assim como o setor de energia, o setor de transporte, né, que você citou, são setores que envolvem uma massa grande da população em processos de pagamentos, né, de serviços, e com certeza as operadoras têm interesse, né, em especial a Claro, tem muito interesse em relação ao Pix, vê uma série de benefícios e terão uma participação muito forte aí para aproveitar todas as oportunidades que o Pix traz. Você citou aí um processo constante de transformação das operadoras, né, no Brasil, né, em especial a Claro. Ela busca sempre ser pioneira, né, nessa inovação em telecom para oferecer sempre o novo para o seu cliente. Então, se a gente olha no passado, nesses vários estágios que você citou, a Claro, por exemplo, foi a primeira a oferecer o combo multi, né, que é a convergência do telefone fixo, do móvel, da TV banda larga. Foi a primeira que lançou planos de voz ilimitados, né, também no Brasil. A primeira que lançou o 4,5G, né, como tecnologia de maior velocidade. A primeira que já lançou esse ano 5G também. Né, em streamings de vídeo através do Now, Claro Vídeo, banda larga. Então, assim, está no DNA da Claro, faz parte da estratégia ser pioneira de inovação aqui no mercado brasileiro. E com o Pix não é diferente, né? Ou seja, a Claro quer também ser inovadora e aproveitar essa inovação em meios de pagamentos que o Pix traz
através de 4 formas diferentes aqui que a gente pode listar, tá? Primeiro, a Claro como pagadora, né? A Claro, ela tem uma série de fornecedores e na relação B2B, né? O tema de hoje aqui é B2B, né? E B2C, né? Então, até o Henrique estava falando, né? Do trabalho dos bancos, né? Suportando as empresas no B2B. A Claro, com certeza, está muito interessada nas possibilidades do Pix para pagar seus fornecedores, né? Também tem uma outra dimensão, que é a Claro como pagadora de outros serviços, como tributos, né, de governo. Não só fornecedores, mas também tem a questão ali de pagamento de tributos. A Claro, ela também tem a dimensão para aproveitar o Pix como recebedora. E aí ela tem 2 tipos de recebimentos. Ela tem o recebimento de outras empresas, porque a Claro também presta serviços para outras empresas, né, através da Embratel, por exemplo, serviço de telecomunicações. Então, muitas vezes é feito TEDs, são outros meios de pagamentos integrados aos ERPs das empresas, e a gente está muito interessado também em fazer esse processo de recebimento através do Pix. E, obviamente, o que é mais lógico, né, quando a gente pensa na marca Claro, é a unidade de consumo, são as relações diretas, né, com cliente pessoa física, ou pequenas e médias empresas, para o serviço de telefonia, TV, banda larga, em que ela tem 2 modalidades de recebimento, como você citou, Carlos, a fatura para os clientes pós-pago e a recarga, né, para os clientes pré-pagos, né, ou para os serviços pré-pagos. E também tem os serviços digitais, tem o serviço ali de venda de aparelho, que a Claro também é uma grande varejista, né, tem mais de 1.200 lojas pelo Brasil, né, onde faz venda de aparelho, que você também tem a transação de pagamento de um aparelho, né. E o que a gente enxerga em todas essas possibilidades, e uma última possibilidade, que eu vou citar um pouquinho mais à frente, que é de novos negócios, né, que é basicamente a sua última pergunta. Então, o que a gente enxerga de grandes benefícios aqui para o setor? Quando a gente olha meios de pagamentos atuais, né, a gente, por exemplo, para faturas, a gente gasta a gente recebe, né, por volta de 3 bilhões de reais por mês de arrecadação, e majoritariamente o pagamento de faturas é através dos canais dos bancos conveniados, né? Então a gente trabalha com as fichas de concessionárias, com os bancos conveniados para fazer a arrecadação. No caso de recarga, a gente tem 70%, até mais do que 70%, que são as recargas feitas nos pontos de venda. É na farmácia, na padaria, no jornaleiro, né? Muitas vezes em dinheiro, né? Através dos distribuidores de recarga, né? No varejo. E a gente tem por volta de uns 30% de recargas são feitas nos canais digitais, seja dos bancos, seja os próprios ou de parceiros da Claro. O que a gente enxerga de vantagens do Pix em relação a esses pontos, né? Primeiro, redução de custos em arrecadação, em virtude, primeiro, porque a gente espera que haja tarifas mais baixas, né, dos bancos ou dos parceiros ali para arrecadação, né, em função de novos entrantes, do aumento da competição nesse mercado que o Pix traz naturalmente, né. O próprio Banco Central também determinando as suas taxas de DICT, de SPI, a um valor mínimo, também incentiva a redução de custos, né. A gente também tem a questão de redução de contact rate em call center. Então, uma boa parte das ligações para o call center de uma operadora são relacionadas a dúvidas sobre a fatura, ao pagamento, restabelecimento de um serviço quando o cliente ficou inadimplente. E você pode, com certeza, reduzir custos em call center com um meio de pagamento que é mais simples, é instantâneo, com certeza vai trazer vantagens aí também. E a outra questão em relação à redução de custos é a mudança do mix de meios de pagamentos, né? O Daniel citou ali a questão da bancarização, né, que o Pix vai trazer, e como eu falei, 70% dos pagamentos de recarga são muitas vezes em dinheiro no varejo, né? Então esse cliente ele pode se bancarizar, ele pode ter uma conta digital e ele pode começar a pagar fazer esse pagamento da recarga através de canais digitais ou através de outras formas, utilizando o Pix. Isso, por consequência, reduz o comissionamento, né, que a Claro paga
na revenda das recargas. Então, isso também não é uma redução de custo, mas é um aumento de receita para a operadora. E a redução na inadimplência, né? Quando você tem um meio de pagamento mais efetivo, mais fácil, com certeza você tem uma propensão maior do cliente de fazer o pagamento, né? E de ficar menos inadimplente. E outro benefício que a gente vê do Pix é melhorar a experiência do cliente, né? Às vezes um cliente fica insatisfeito com uma operadora por causa do meio de pagamento que ela oferece, né? Que é difícil, é burocrático, é complicado, ele tem que fazer o pagamento numa lotérica. Com o Pix, a gente espera que, com certeza, os clientes tenham uma satisfação maior e isso beneficia, claro, também. Outra questão em termos de experiência do cliente, né, fora todas as vantagens do Pix, né, da higiene, segurança, conveniência, menos burocracia, tem a questão do restabelecimento dos serviços. Então, por exemplo, quando o cliente fica inadimplente numa operadora, depois de um certo período, a gente desativa lá o serviço de dados e voz dele, né? Quando ele faz um pagamento, você tem lá o período de compensação. Então, muitas vezes os clientes ligam para o call center para fazer o que a gente chama de promessa de pagamento. Ele fala que pagou, a gente não reconciliou ainda, não identificou o pagamento, mas a gente dá um período para o cliente, acredita no cliente, restabelece o serviço e assume aquele risco, né? Esse risco não precisa mais ser assumido, né? E a conveniência do cliente é maior, porque você pode identificar o pagamento em real time, né, de maneira instantânea, e já reativar o serviço, ou já provisionar um serviço novo praticamente imediato. Até a vantagem do Pix de poder carregar também as informações na mensageria, de informações de negócio e não só do pagamento, também abrem caminhos e oportunidades para serem explorados em termos de experiência do cliente também, tá? Agora, olhando pelas outras dimensões, vamos pensar primeiro aqui nos desafios, né? Como o Henrique aqui citou, né? O desafio de uma empresa arrecadadora é diferente de um cliente no Pix, né? O cliente, ele simplesmente está aguardando o seu banco ficar disponível, né, se homologar no Pix, ter a opção do Pix, né, no seu aplicativo do banco, para ele começar a usar o Pix, né? Ele vai cadastrar lá o seu celular, né, os seus dados, né, a sua chave e vai começar a usar. A empresa é diferente, né? Empresas grandes têm RPs, no caso da Claro a gente usa SAP, né, para fazer pagamento de fornecedores, a gente tem os sistemas de billing, de arrecadação, né, de provisionamento de serviços, conexão com os meios de pagamento, com as adquirentes, com os bancos, tá? E tem uma complexidade técnica, né? E que o timing é diferente, né? Porque os bancos começaram, eles estão fazendo o processo de homologação agora, enquanto que eles também estão definindo suas APIs, eles estão definindo as suas tarifas, né, para as empresas. E as empresas têm que negociar com os bancos, entender as tarifas, entender sua tecnologia, e para 16 de novembro tem que já integrar com API e mexer em seus sistemas. Então, assim, a gente tem muito objetivo de entrar lá em 16 de novembro, já oferecendo o pagamento via Pix, né, da fatura, da recarga, mas, obviamente, existe aí um desafio técnico, né, para resolver essa questão, né. A gente também pensa que tem os desafios ali de fraudes, né, o Carlos citou a questão ali, né, do pagamento online, né, que ficou para a próxima fase, do link de pagamento, etc. Então, é uma preocupação que a gente tem. A gente enxerga grandes vantagens, né, no pagamento Pix via API, né, do recebedor e do pagador, do link de pagamentos. Então, a gente está ansiosamente esperando por isso também, para usar nos nossos canais, né, digitais, no e-commerce, na loja online. E tem outros desafios, por exemplo, a tesouraria do Citi, um ponto da Claro, né? E a gente aí tem um contrato com alguns bancos, o Citi, por exemplo, é o nosso banco de cash management, mas, por exemplo, a gente tem que fazer a tesouraria virar 24/7, né? 365, porque se você passa a ter, né, o pagamento instantâneo real time, você tem oportunidade de gestão de caixa ali 24/7. Então, tem uma questão ali com os bancos também, tesouraria das empresas com os bancos, que também é um desafio que precisa ser resolvido, né? E aí, por último, falando aqui de oportunidades adicionais que a gente enxerga,
Primeiro, para a Embratel, é uma oportunidade adicional de serviços de telecomunicações e de desenvolvimento de sistemas, serviços digitais, para os novos entrantes, né? Então, a Embratel é uma das maiores provedoras de serviços para os bancos brasileiros. A partir do momento que você tem fintechs, instituições de pagamento novas entrando no mercado, abrem-se possibilidades de novos negócios também para a Claro e para a Embratel nesse sentido, né? E para Claro, obviamente, a gente tem desenvolvido novas linhas de negócio. Isso não é muito incomum, tá? Quando você olha para a China, para a Índia, África, Europa, Estados Unidos, outros países da Ásia, você vai ver vários exemplos de operadoras que começaram a atuar com novas linhas de negócio de segmento financeiro, né? Obviamente, a Claro não tem pretensão, né, de atuar como um banco, né, comercial, por exemplo. A ideia é sempre trabalhar com parcerias. Então, a gente já faz isso há 3 anos, a gente já tem produtos ali de seguros, né, de celular, já temos produtos ali de crédito pessoal que a gente oferece para os clientes, de microcrédito recarga. Então, a gente já tem alguns produtos desenvolvidos e nessa linha a gente continua desenvolvendo outros produtos em meios de pagamentos, em crédito, eventualmente investimentos, câmbio e outras áreas financeiras. Mas sempre com parcerias, né? Ou seja, os bancos são os parceiros, ou bancos digitais, ou fintechs, ou seguradoras, eles são os parceiros. Muitas vezes a gente atua como correspondentes bancários, né, para fazer a venda desses produtos financeiros customizados para os clientes da Claro. No caso do Pix, a Claro tem intenção, né, de entrar, já se preparou para isso. A gente criou uma instituição de pagamentos, né, pela própria característica do Pix, né, você tem que atuar, né, obrigatoriamente como um desses atores do segmento financeiro. A gente criou uma instituição de pagamentos e a gente já fez, obviamente, a adesão ao Pix, né? Obviamente, a gente não é participante direto, né, a gente é um participante indireto, aí em parceria um banco que faz parte do grupo econômico da Claro, né, que é o Banco em Bursa, e a gente vai trabalhar, obviamente, a conta digital, né, e as funcionalidades de pagamentos, a gente enxerga não como uma competição com os bancos, tá, que acho que é até a última pergunta aí do Carlos, mas muito mais como mais uma ferramenta e um canal de relacionamento da Claro com seus clientes, né? Então, a gente entende, até olhando cases fora do país, que isso é mais uma oportunidade de fidelização do cliente da Claro, de oferecer um benefício estratégico diferenciado para ele, né? E a gente acredita muito na simbiose entre a Claro e a Claro Pay. A Claro Pay é essa instituição de pagamentos que a gente criou, né? Então a gente acredita muito na simbiose, ou seja, né, nas oportunidades de serviços, né, de uma para outra, na questão, né, de uma atuar como correspondente bancário, ou, né, da outra. Então, a gente entende que, usando os ativos da Claro, de base de clientes, né, de canais de vendas, né, de comunicação, e juntando isso com o Claro Pay e mais os parceiros, bancos digitais, insurtechs, seguradoras e fintechs, a gente acha que a gente consegue ter ali um ecossistema bastante interessante para complementar a nossa oferta de serviços para os clientes da Claro. E a gente não enxerga isso, aí só para finalizar, como uma concorrência, né? A gente vê muito aí os setores da economia que cada vez mais se misturam, né? Muitas vezes, eles, em alguns segmentos, as empresas são clientes e fornecedores, em outros, eles são concorrentes, né? O caso aí com as Big Techs é bem comum, né? Você vê as Big Techs aí entrando em segmento financeiro, entrando em várias áreas, né? Da economia. O próprio case da Claro, você pega, por exemplo, a Claro é cliente do Google e do Facebook em mídia, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem seus serviços, que a gente chama de Claro Ads, que são serviços de advertising para a base de clientes da Claro. Então, nesse aspecto, eles são concorrentes, né? A gente tem alguns bancos usando MVNOs, criando as suas próprias empresas ali de telecomunicações, né? Então, isso está cada vez mais comum, né? Mas na nossa visão é muito mais uma complementaridade e relações de parceria, nesse sentido aqui que eu expliquei, do que diretamente de competição. Obrigado, Maurício. Acho que
também você tocou aí em pontos extremamente importantes aqui para a nossa discussão, um aspecto específico da redução de custos. E aí, quando a gente fala em redução de custos, muitas vezes, e muita gente olha para aquele custo da transação per se, né? Ou seja, não, mas o boleto custa tanto e o Pix custa tanto, então compara aqueles valores especificamente, ou aí fica comparando um com o outro. Mas você chamou a atenção, e de uma forma muito, muito bacana aí, para a redução de custos que vão muito além dessa comparação pura e simples ali de valores entre instrumentos, né? Você falou do call center, né? O custo com o call center que tem quando você tem um meio de pagamento que exige ali uma conciliação, ou que dá uma experiência ruim, ou que não tem uma liquidação na hora ali, ou seja, são clientes ligando, estão perdendo tempo ali ligando para você, gerando insatisfação, como você bem mencionou também, né? Gerando insatisfação, e você tendo custo com um call center, com pessoas que estão alocadas para atender aqueles clientes, etc. Então, assim, a redução de custos, ela vai muito além do estrito senso ali, valor monetário por transação, né? Acho que esse é um ponto bem legal. É uma série de custos indiretos, né, que o Pix também traz de redução. Exatamente. Então, esse foi um ponto bem legal aí que você trouxe. E a própria insatisfação, né? Ou seja, a gente fala muito de subsídio cruzado, né? De benefício. Aqui é quase que uma insatisfação, né? Um prejuízo cruzado, né? Porque é algo que uma insatisfação que não foi causada pela empresa ali que está prestando serviço, foi causada na experiência de pagamento, mas que tem um reflexo negativo na empresa, né? Ou seja, que dá ali uma sensação de que a empresa de telefonia é quem tem um problema ali, que está prestando um mau serviço, né? Então, acho que também isso é um aspecto bem legal aí de falar. Sem falar na bancarização, que vai muito na linha do que a gente comentou aí no caso de uso do transporte público, e também foi aludida aí a questão do pagamento das contas de energia elétrica, ou seja, você faz um incentivo à própria bancarização das pessoas, e faz com que elas também passem a ter essa dinâmica de fazer pagamentos e de transacionar de uma forma geral ali no digital, e que também, no final das contas, gera mais conveniência, mais comodidade, redução de custos, porque você não tem que lidar com o numerário, ou você não tem que remunerar vários agentes ali para fazer a distribuição de recarga, e por aí vai. E, por fim, essa dinâmica de mercado, né, de complementariedade, de sinergias entre as empresas de telefonia e o setor financeiro. Em alguns pontos, a empresa de telefonia pode até prestar um determinado serviço de pagamento, ou ter uma conta digital e etc., mas, como você bem mencionou, não se pretende a substituir um banco e prestar serviços financeiros de forma mais ampla, né? Ou seja, tem mais a ver com a sinergia com o próprio negócio ali, né, com o próprio cliente, ou relação com o próprio cliente, do que efetivamente competir com o setor financeiro. E aí, se você pensa ali nas parcerias, né, ou seja, em explorar essas sinergias, mas tendo parcerias também com o setor financeiro, aí eu acho que a gente realmente tem um ecossistema saudável e que pode trazer muito valor aí para as pessoas de uma forma geral. Então, obrigado aí pelas suas considerações, mais uma vez, foram considerações excelentes aí. Legal, obrigado, Carlos. Vamos lá, vamos para o nosso segundo e último bloco aqui de perguntas, e aí nesse bloco a gente faz uma pergunta só para todos os nossos 4 convidados aqui, né? A gente ouviu um pouco questões mais focadas à área de atuação de cada um, e agora a gente queria ouvir um pouco da mesma questão e tendo opiniões, eventualmente opiniões diversas ou complementares em relação a uma mesma questão. Então, para a gente abordar um pouco, explorar um pouco esse segundo bloco de perguntas aqui, eu trago aqui para a nossa discussão aqui a questão da necessidade de conhecimento da população sobre esse novo meio de pagamento, né, sobre o Pix, né? De nada adianta a gente ter um instrumento eficiente, mais barato, se a população não conhece o Pix e não tem
ali real informação sobre os benefícios e também sobre a forma de utilização do Pix. E aí, considerando aí o que a gente passou, enfim, cada um trouxe a visão do segmento específico sobre vantagens, benefícios do Pix para cada situação de uso, né, no bloco anterior, como é que vocês acham que essas informações sobre o Pix elas podem ser levadas aí à população brasileira? E nessa mesma esteira, né, como é que vocês enxergam o papel de cada uma das instituições que estão aqui presentes nesse processo de educação, de disseminação do conhecimento aí sobre o Pix? E aí, Marcelo, eu tinha te chamado equivocadamente aí na parte anterior, e eu te chamo agora, então, para abrir esse segundo bloco aí, para falar um pouco sobre essa questão de informação, de levar aos clientes ali, ou a quem se relaciona a cada uma dessas empresas, informações sobre esse novo meio de pagamento. Ok, obrigado, Brant. Aqui eu acho que todos os atores aqui desse processo, eles têm um papel importante na disseminação desse conhecimento e dessa ferramenta, né? Por outras experiências, até dentro da própria previdência privada, nós vemos que participantes e usuários de serviços, até por uma questão de uma série de fraudes, e fraudes de toda a ordem que ocorrem, as pessoas hoje elas têm muito mais resguardo em relação ao que é novo, né? Então, as pessoas, por questões de fraude, elas têm esse pré-conceito definido, que precisa ser quebrado. Então, se a gente talvez dividir aqui, o primeiro ponto importante, pensando no nosso segmento aqui de previdência privada, complementar, todas essas entidades, como elas falam em reserva, em poupança de longo prazo, elas já têm constituído programas de educação financeira e previdenciária. Isso, inclusive, faz parte e é uma demanda que nosso órgão regulador, né, a Previ, que exige dessas entidades de previdência. Então, seguramente, um dos pontos fundamentais para nós, que já temos constituído esses programas de educação financeira e previdenciária, é falar sobre esse meio de pagamento, sobre as suas vantagens, sobre praticidade, sobre simplicidade, muito do que já foi dito, né? O Henrique trouxe um ponto fundamental, que é a segurança. Eu acho que o Banco Central está muito preocupado com isso, mas tem um ditado que a gente nunca vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão, né? Então, a boa primeira impressão vai ser o lançamento do produto e ele, se acontece algum problema de fraude, nós podemos ter aqui um problema de aceitação. Então, o primeiro ponto importante é a segurança. Acho que o Banco Central com isso está muito preocupado também. E outro ponto que eu vejo como fundamental para dar essa garantia para a população e tirar esses preconceitos de preocupação de novos produtos, eu acho que as grandes instituições financeiras, os grandes bancos comerciais como o Itaú, o BBA, que está aqui conosco hoje, né, fazendo o lançamento do produto, falando que é um produto de um banco comercial grande como são o Itaú e outros, eu acho que isso traz uma segurança a esses usuários. Então, praticidade e simplicidade é muito importante, mas só isso nós não vamos conseguir convencer os usuários para a utilização. Então, eu acho que tem várias ações importantes, cada um dentro da sua área de atuação, mas que pode ser desenvolvido para que esse bom produto chegue ao maior número de pessoas possíveis. Legal, realmente a comunicação aqui é bem importante mesmo. Henrique, como é que você vê aí o papel de uma instituição financeira aí nesse processo de comunicação, disseminação de conhecimento para a população? Perfeito, como eu comentei, né, eu acho que sempre a gente fala sobre esse assunto de uma maneira mais suave, mas é muito difícil, né, para uma instituição financeira tomar a decisão estratégica de um produto que, enfim, tende a reduzir tarifa, né, de maneira muito clara, né. A gente tomou no Itaú BBA essa decisão já tem algum tempo aqui, então isso muda muito, né, quando a tua estratégia ela não está mais guiada por isso, enfim, o que hoje talvez seja, né, moda, que é a centralidade no cliente, já é algo cultural no Itaú BBA lá, antes de ser Itaú, inclusive, né, já é bem antigo. Eu acho que isso ajuda demais. E por que eu estou falando sobre isso, né? Eu acho que o nosso papel primeiro, a primeira parte deles aqui,
é de fato levar para os nossos clientes, né, as médias e grandes empresas aqui, esse grande diferencial. Então, a gente está muito, muito focado aqui nisso, seja em eventos, seja em proximidade, seja em ajudar em desenvolvimento. Então, alguns pontos que vocês tocaram aqui, né, a questão do offline, como no transporte público, né, os leituristas também lá das distribuidoras de energia. Por exemplo, a gente achou esses pontos há 2 meses atrás e a gente já está resolvendo esses pontos. A gente não está aguardando o Banco Central trazer essa experiência. Então, por exemplo, vão ter distribuidores de energia elétrica no dia 16 de novembro que vai estar com esse ponto resolvido lá, né? Então, isso tudo traz um ambiente aqui de colaboração muito forte. Então, acho que o que mudou muito, e aí eu posso falar pelo menos nos últimos 13 anos no Itaú BBA, é que a gente não está desenvolvendo o produto para o nosso cliente, a gente está desenvolvendo o produto com o nosso cliente. Então, isso traz uma diferença muito grande. E é legal que o Maurício comentou também, né, questão de tarifa, né? Tem diversos players que a gente está desenvolvendo em conjunto já, começamos, kickoff, grupo de trabalho, tecnologia, todo mundo envolvido, e nem eu sei quanto vou cobrar dele, ele nem sabe quanto vai me pagar. Então, cara, isso é impossível, né? Se me fizesse essa pergunta 2 meses atrás, eu achava que isso ia acontecer, eu ia falar, não, vocês estão loucos. Então, essa mudança cultural, eu acho que ela é muito importante. Obviamente que a tarifa vai ser importante, temos, assim, a absoluta convicção disso, né? Por mais que tenha uma redução, né, no próprio custo da tarifa em si, sem sombra de dúvidas, ela vai continuar sendo importante até pela governança aqui dos nossos clientes. Então, o primeiro ponto, eu acho que é esse, enfim, é trabalhar de maneira muito aberta com os clientes, enfim, e construindo essa solução. O segundo ponto, e aí eu acho que a gente, e aqui pegando, né, alguns exemplos, utilizando a Claro aqui como exemplo, eu acho que a gente já tem uma cultura de abordar clientes em relação ao novo que a gente pode agregar muito, né? Então, pegando aqui alguns exemplos, né? A gente está preparando uma campanha para incentivar aqui, né, os nossos clientes parceiros aqui de e-commerce, né? Na verdade, incentivar a nossa base de clientes, principalmente PF aqui, a pagarem com Pix lá na Black Friday desse ano, né, no e-commerce dos nossos clientes. Então, a gente quer fazer uma campanha como essa aqui, putz, você, cliente Itaú, pague com Pix no e-commerce do fulano de tal. Então, isso vai acontecer e, putz, isso não tem valor, né? Você ajuda, de fato, a sociedade, aí não é só mais o teu cliente, você ajuda o cliente do teu cliente a ter uma experiência melhor. Mesma coisa para as utilities aqui, seja teles, distribuidores de energia, saneamento, gás, enfim, a gente tem lá, né, uma base, né, de pessoas que pagam através da internet, enfim, nos demais acessos aqui, vai ter lá uma campanha também, por que não, né, utilizar aqui o Pix para pagamento. Então tem um ponto aqui que, dado que a decisão estratégica foi tomada, né, lá atrás, fica muito mais fácil a execução, né? Não tem mais aquela discussão, vamos perder dinheiro, PNL, sim ou não. Então esse é um ponto super importante, que no Itaú BBA aqui isso está super bem pacificado, e eu acho que com os clientes tem sido muito fácil aqui. Então eu acho que vai ter uma rápida adesão, sem dúvida no início aqui, e a gente tem também, né, um ponto super importante aqui, que alguns de vocês tocaram, a gente também tem desenvolvido aí sim aqui um laboratório de cocriação, um hub de indiretos também, né, com os parceiros aqui, e tem sido super legal. E aí, pegando o gancho também, a gente está olhando não só os indiretos, mas também olhando os futuros iniciadores de pagamento aqui, quando a regulamentação, né, estiver pronta. Então, de fato, são todos nossos clientes, né? Então, eu como banco, né, eu tenho que continuar sendo banco dos nossos clientes, sejam eles meus concorrentes, né, meus parceiros ou meus clientes diretos também, tá? Então, eu acho que esse é um ponto, e eu acho que, obviamente, com essa estratégia você acaba sendo um vetor importante aqui de popularização do Pix dentro da sociedade como um todo. Bem legal. Acho que uma consideração aqui em relação à questão das tarifas, né? A gente sabe que é um objetivo do Banco Central, público, já está colocado já há algum tempo, de que a gente tem esse objetivo público de redução de tarifas e de custo de uma forma geral com a realização de pagamentos no nosso país. E essa questão da rentabilização, né, da monetização de serviços de uma forma geral, ela tem que ser olhada sob uma ótica mais ampla, né? Ela tem que ser olhada, assim como a gente conversou ali no último bloco ali com o Maurício, né, onde
ele trouxe ali inúmeras situações de redução de custo com a chegada do Pix. Então, assim como no caso específico do setor de teles ali, no caso das instituições financeiras também, muito provavelmente haverá vários pontos de redução de custo, haverá várias oportunidades de novos negócios, haverá novos serviços que poderão ser oferecidos para o cliente e que numa dinâmica melhor ele vai efetivamente contratar, isso vai levar uma remuneração adicional para a instituição financeira. Então, só para a gente ter esse cuidado de não olhar estrito senso ali para a tarifa, né? Nesse sentido, eu acho que o Pix ele realmente traz uma situação boa para todo mundo, inclusive para as instituições financeiras. E aí, nesse sentido, né, com esse mindset aí que você descreveu, eu acho que o próprio engajamento com os clientes ali, com os stakeholders, já é uma ação extremamente importante de comunicação, não só para construir soluções, mas para levar conhecimento também sobre o Pix para todo mundo, né? E claro, no caso de vocês é mais focado nas empresas, mas quem for mais direcionado à pessoa física, para a pessoa física ali. Vamos agora passar para o Daniel, e eu queria explorar um pouco talvez esse universo ali do setor de transporte público, quando as pessoas, de uma forma geral, talvez tenham um pouco menos acesso, de uma forma mais rápida ali de conhecimento do instrumento, do Pix. Como é que você enxerga ali essa necessidade e essa dinâmica de levar essa informação a esse público? Acho que nas duas pontas, né, Brant, aqui, as empresas operadoras de transporte, elas necessariamente precisam adotar o Pix como forma para recebimento da passagem, né, transformando lá, como a gente comentou, o sistema de bilhetagem no sistema de pagamento. Então, isso impulsionará certamente o Pix. E olhando para o cliente, toda a necessidade da bancarização é uma campanha publicitária utilizando o próprio carro, que hoje a gente não pode esquecer que as pessoas passam muito tempo, né, indo e vindo do trabalho para casa. Então ali se tem uma oportunidade de explorar um canal de comunicação muito forte, seja ela de material impresso, que você utiliza os espaços dentro do ônibus, e mesmo o canal digital, porque hoje a grande parte dos veículos já disponibilizam Wi-Fi. Então, você consegue, via um aplicativo da própria empresa ou do teu parceiro, você apresentar essa solução. Eu não tenho dúvida que, uma vez ele utilizando, vendo a sua facilidade, a sua rapidez e principalmente a sua segurança, ele vai se engajar. Se aqui me apropriando dessa tua palavra, mas eu acredito plenamente nisso, né? Ele vai ver que é fácil. Na outra ponta, o empresário ali, a empresa de transporte incentivando o uso, que para ele também tem um reflexo no custo, é uma convergência extremamente forte e positiva. Então, acredito sim que é um caminho vencedor. Muito legal. Acho que, de fato, o transporte público, especial o ônibus ali, ele tem um potencial enorme ali de disseminação da informação e de ajudar nesse processo de fazer com que as pessoas entendam, conheçam o instrumento e que possam experimentar e desfrutar ali da comodidade que o Pix vai trazer. Nós temos, desculpa, só para complementar, o papel que vocês, inclusive, nos incentivam muito é a educação financeira, né? Eu acho que ele vai nesse sentido. Então, aqui vai acho que tem a responsabilidade de apresentar essa inovação tecnológica, mas também trazer aí os benefícios e como aquilo pode melhorar a vida dele. Acho que esse é uma das principais razões que a gente entende que nós temos que desempenhar. Não, exato, é muito legal esse ponto também. Assim, a gente não basta fazer com que as pessoas saibam da existência do Pix, né? É importante que elas saibam o porquê, quais são os benefícios. Eu sempre digo que ninguém quer que o Pix seja utilizado porque ele tem um logo bonitinho, ou porque ele funciona
a qualquer momento, né? Ele tem que ser utilizado porque, de fato, ele agrega valor, ele traz mais conveniência, ele reduz os custos, é por isso que ele tem que ser utilizado, e acho que esse trabalho de conscientização aí realmente ele é importante. Maurício, para a gente fechar aí o nosso bloco de perguntas, e também no lado das telas aí, né, Telecom, a gente tem aí um alcance muito grande em termos de quantidade de pessoas que poderiam ser afetadas aí com o processo de comunicação. Como é que você enxerga aí o papel de vocês em relação a levar, de fato, conhecimento à população? Perfeito. Eu acho que, mais do que conhecimento, né, Carlos, eu acho que a responsabilidade das operadoras, em especial da Claro, é ajudar a gente atingir o objetivo que é aumentar a adesão do Pix, né? Então, acho que aqui a gente citou uma série de benefícios em diferentes dimensões de setores da economia, e no final, o consumidor final, né, é que acaba sendo beneficiado, a economia, né? E esses acabam sendo os últimos benefícios ali, né? Então, eu vejo 4 formas que a operadora pode contribuir para acelerar a massificação ali do uso do Pix, tá? Primeiro é com mídia, né? Ou seja, as operadoras são, em especial a Claro, investem muito em mídia, né? Em vários tipos de mídia, em trade marketing, em mídia digital, em mídia massiva como TV, e muitas vezes, vocês podem pegar aí o exemplo da Claro, durante essa fase da pandemia, a gente não foi para a TV para fazer comunicação em relação a ofertas novas de produtos e serviços. Vocês devem observar a campanha que ainda está rodando da Claro, que fala como pagar a sua fatura, como conseguir, né, através do app do Minha Claro, conseguir obter uma segunda via da fatura, né, para facilitar nessa fase de isolamento social das pessoas, como fazer um pagamento, uma recarga por um canal digital, sem precisar sair, né, e se expor nessa situação que a gente está. Então, com certeza, Claro, né, vai continuar buscando formas de incentivar o cliente a usar aqueles meios de pagamentos em que tem maior benefício para ele, satisfação, e melhor para a Claro também, que sejam mais efetivos. E o Pix se configura nessa situação, né? Então, através das várias mídias, com certeza a gente vai estar incentivando o pagamento de fatura, de recarga, através do Pix. A segunda forma é a Claro como canal, né? Ou seja, como eu citei aqui, a Claro, entre lojas próprias e agentes autorizados, tem mais do que 1.200 distribuídos pelo Brasil, né? Mais a presença dos promotores em varejo, mais os PDVs, né? Que são mais do que 260 mil que vendem recarga. Então, quer dizer, a gente pode fazer um trabalho junto com esses canais para que eles expliquem para o cliente qual a melhor forma de fazer o pagamento, como usar o Pix, né? E às vezes esse é uma comunicação até mais efetiva, né? Um cliente vai numa loja comprar um smartphone e o vendedor explica para ele: você não quer pagar com Pix? É melhor para a gente, é mais fácil para você, vamos pegar seu celular, eu já te explico a pagar agora aqui no caixa com o Pix, né? Então, acho que isso tem um poder grande ali em termos de canais, né? O terceiro ponto é em relação à responsabilidade da Claro, em relação à conectividade, né? Quer dizer, não adianta nada o cliente ter Pix, etc., e ele não tem cobertura de rede, né? Então, ali tem algumas coisas que a Claro está fazendo, ou seja, a gente pode ajudar bastante em termos de penetração de smartphones. A gente já tem uma boa penetração de smartphones no Brasil, hoje por volta de mais de 80%, mas a gente sabe, até por pesquisas, falando com outros players do mercado, até por essa questão aí do auxílio emergencial, que tem muito usuário ainda que compartilha celular. É incrível, quando você vai ali na base da pirâmide da população, da baixa renda, você tem estatísticas que mostram quase que 2 pessoas usando o mesmo celular por causa do auxílio emergencial, por exemplo. Né? E tem problemas de fraude, né? Os bancos geralmente travam, né? Impedem uma pessoa com 2 CPFs usarem, né? 2 CPFs usarem o mesmo celular no mobile bank. Então, é fundamental, por exemplo, a operadora aqui como varejista ter condições, junto com aí parcerias de bancos, por exemplo, fazer financiamento com condições atrativas
né, para os seus clientes adquirirem um aparelho, um smartphone, não feature phone, né, que não funciona para o Pix, né, para poder ter o seu próprio aparelho. E acho que agora, na pandemia, com essa digitalização e bancarização, esse é o momento também da gente dar o aparelho de celular, né, viabilizar para essas pessoas também, né, isso vai ajudar, por consequência, o Pix. A outra questão é a cobertura, a velocidade de rede, os investimentos em infraestrutura, né. Então, só para ter uma ideia, Claro, nos últimos 3 anos, investiu mais do que 25 bilhões de reais em tecnologia e infraestrutura de redes, aumentando a cobertura, colocando uma velocidade melhor do 4,5G, agora já, né, com 5G a partir desse ano. Então, esse é um processo contínuo e tem um compromisso da Claro com o seu cliente, com o mercado, de continuar esses investimentos. E tem também a questão ali do valor do gigabyte que cai ano a ano, né? Ou seja, cada vez mais as operadoras trazem ofertas de mesmo valor de plano com mais gigabyte de dados, né? O valor do gigabyte de dados para o cliente está caindo, né? Então, o affordability, né? A viabilidade para o cliente, para ele não pagar muito para ter a sua conectividade, também é uma coisa que a Claro está oferecendo para os seus clientes. E também tem a questão do Zero Rating, que é um serviço B2B, ou seja, a Claro pode oferecer para bancos interessados, fintechs, quem tiver ali no Pix, né, para colocar o seu aplicativo do celular que não consuma dados do cliente. Esse é um serviço que as operadoras oferecem, ou seja, o banco paga esse serviço para a operadora para oferecer o aplicativo sem consumir os dados do cliente no seu celular. Isso é importante também pensando em Pix, né? E por último, eu acho que é a questão do Claro Pay, aqui que a gente explicou, ou seja, a Claro também, não só através de comunicar o Pix para o cliente pagar de qualquer forma, com qualquer banco, mas obviamente ela também vai ter a contribuição através do Claro Pay de ser mais um meio de pagamento para o cliente, nessa linha de fidelização, de canal de relacionamento com o cliente, inclusive ali naquele canal tendo bancos parceiros com outros serviços que a gente pode oferecer para o nosso cliente também. Então, essas são as formas que a gente acha que a gente pode ajudar nesse processo de massificação do uso do Pix, e a gente está muito engajado, acredita muito que é bastante possível. Legal, é um papel realmente bastante importante aí de vocês nessa linha de massificar, e o massificar significa também levar informação, né? Significa também fazer com que as pessoas tenham contato com essa nova forma, ali naquele ponto específico, usando aquele aplicativo, ou fazendo uma recarga, e a partir daí possa também fazer outros pagamentos e por aí vai. Mas bastante importante. Estamos aqui chegando ao final do nosso painel, né? A gente já está com o tempo até meio estourado para o painel. Eu vou convidar a todos que estão nos assistindo aí para ficar aqui com a gente. Na sequência, a gente vai ter as palavras finais do nosso diretor, João Manuel. Mas antes de abrir aí para a nossa sessão de encerramento da segunda edição do Conexão Pix, eu queria deixar registrado aqui a minha satisfação com esse painel. Acho que a gente teve aí convidados de altíssimo nível que contribuíram muito para evidenciar as várias questões sobre a ótica mesmo sobre a ótica dos desafios, mas também sobre a ótica dos benefícios e do que o Pix poderá trazer aí de maior eficiência para a economia, para a população como um todo, né? Acho que a gente teve um painel realmente muito rico, e eu pessoalmente aqui estou extremamente satisfeito aí com esse bate-papo que a gente teve aqui com os nossos 4 convidados especiais. E vou abrir aqui a palavra rapidamente para que cada um despeça aí da nossa audiência, aí, de todos que estão nos acompanhando, para a gente, na sequência, encerrar aqui o nosso painel. Se a gente puder já começar na ordem invertida agora, Maurício, se você puder já fazer a sua despedida aí, por gentileza. Perfeito. Não, eu queria agradecer aí novamente a participação, o convite, e reforçar aqui o interesse da Claro de ser, mais uma vez, inovadora em levar o Pix, né, para o seu cliente,
com todas essas vantagens aqui, benefícios para o consumidor. Afinal das contas, ele é o mais ali que deve ser beneficiado com todo esse ecossistema que está sendo desenhado. E a gente fica bastante ansioso, Carlos, das próximas etapas do Pix, né? Como a gente falou, não é só essa etapa, esse é o primeiro passo em novembro, e com certeza a gente vai continuar trabalhando ali nos grupos de trabalho, contribuindo, participando das plenárias com vocês e aguardando ansiosamente aí as próximas novidades ali para a gente aproveitar também. Legal, muito obrigado aí, realmente sua participação aí foi muito bacana aí nesse painel. Em nome do Banco Central, nosso agradecimento aí, e certamente contando aí com vocês para continuar contribuindo aí na nossa agenda evolutiva a partir do ano que vem. Daniel, se puder fazer seus agradecimentos finais aí, dar um boa noite aí para todo mundo, a palavra está contigo. Obrigado, Brant. Bom, primeiro agradecer novamente pela oportunidade, pelo convite, a desejar um sucesso para todos nessa jornada aí de implementação do Pix, que acredito que está sendo um desafio para todos, e parabenizar toda a equipe do Banco Central pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido. Parabéns, muito obrigado. Obrigado também, né? Novamente aqui, acho que sua participação engrandeceu demais aqui no nosso painel. Nosso muito obrigado aí. Henrique, obrigado a você. Seu boa noite aí para a nossa audiência. Obrigado, Brant. Só tenho a agradecer aqui, como eu já falei, eu acho que é super legal o nível do painel, como você bem citou também. Aqui também parabenizar aqui os meus pares aqui, painelistas, a você também, que conduz super bem como moderador, agradecer ao público, e de fato é isso, eu acho que o que o Daniel colocou, né, a gente tem um desafio agora, né, obviamente que aí com a liderança do Banco Central, que vem sendo brilhante, eu tenho certeza que vai ser não só na implantação, mas também ao longo da evolução, mas a gente tem o desafio de colocar tudo de pé aqui. Contem conosco, nós contaremos muito, não só com o Banco Central, mas com todos aqui também, e super feliz aqui de estar participando desse momento super legal aí, que a gente está vivendo nos meios de pagamentos brasileiros. Obrigado, boa noite. Legal, obrigado mais uma vez, Henrique, você está sempre colaborando demais aí com a construção do ecossistema, e a gente já tem discutido esse tema há algum tempo aí, meu agradecimento aí para você. E vamos fechar aqui com boa noite do Marcelo. Marcelo, se puder dar uma boa noite aí para a nossa audiência. Sim, agradecer também pelo convite, pela participação, parabenizar pelo evento. Eu acompanhei esses 3 dias do evento, discussões importantes. Eu acho que é uma das formas da gente divulgar essa nova ferramenta e começar a criar o conceito do Pix. Como bem dito, nós estamos buscando aqui facilitar a vida de todos, cada um dos seus clientes, participantes, cada um dentro da sua forma de atuação. Então, acho que esse é o objetivo de todos. E também nos colocar à disposição, tanto como entidade, como a Visãoprev, mas também como setor, pela Abrap, Brant, se precisar algo que a gente possa ajudar, até nessa parte de educação financeira, estamos à disposição também no que for possível. Parabéns. Legal, muito obrigado, e muito obrigado não só pela participação aqui no nosso painel dessa tarde, aqui já entrando à noite, mas principalmente aí pela disponibilidade em ajudar, em continuar colaborando aí com a construção contínua, né? Certamente teremos outros passos aí. Obrigado pela disponibilidade, um grande abraço. E com isso a gente encerra esse 6º painel da nossa segunda edição do Conexão Pix, formalmente aqui encerrando todos os 6 painéis que tivemos aqui, foram painéis bastante interessantes, e a partir de agora entramos aí na nossa sessão de encerramento do evento, e para fazer o discurso de encerramento, fazer algumas palavras aqui para todos os nossos convidados, eu chamo aqui, convido especialmente o diretor de organização do Sistema Financeiro de Resolução, João Manuel Pinho de Mello, para se dirigir, então, à nossa audiência, fazendo aí as suas considerações. João Manuel, por gentileza. Obrigado, Brant. Boa noite a todos e a todas. Eu tive aí o privilégio nem sempre eu tenho esse privilégio,
dada a agenda, de escutar aqui os 25 minutos finais do painel. Realmente foi um privilégio, altíssimo nível, e mostra um pouco a importância do Pix aqui para o mundo dos negócios. A gente tem um painel diverso com 4 setores bem diferentes, cujos usos de meios de pagamento, tanto como recebedores ou pagadores, são bem distintos, né? A gente teve aqui previdência, transporte público, telecom e bancário, né, com o Itaú BBA. Então, isso já mostra a envergadura e o escopo do Pix, dado o interesse de múltiplos setores nesse novo meio de pagamento, né, que ele vem para criar valor tanto para os consumidores, ou seja, vamos dizer, os pagadores, ou outros pagadores de modo geral, mas também para as empresas como recebedores e como pagadores, né? É mais uma maneira, uma escolha de pagar e transferir, que é com recebimento imediato, confirmação, informações agregadas que facilitam a automação dos processos e a conciliação dos pagamentos, interfaces, ou seja, APIs padronizadas, para facilitar a integração de todos. E acho que, dados vários comentários aqui, por último, mas com absoluta certeza não menos importante, mas talvez mais importante, o Pix é um instrumento absolutamente seguro. A chancela da segurança do Pix é o Banco Central do Brasil. E há 2 chancelas, na verdade. A primeira é o Banco Central do Brasil, com sua longa e bem-sucedida experiência em liquidação, em sistemas de pagamento, tanto na operacionalização quanto na regulamentação. E a segunda chancela, no fundo, é este evento aqui, né? O que ele representa e simboliza, que é a construção compartilhada do Pix com o mercado. E assim, esses 2 pilares, acho que eles chancelam aí a extrema segurança do instrumento. A nossa visão aqui, a gente está num momento histórico. Eu tenho o privilégio, eu sou diretor de organização do sistema financeiro e de resolução desde fevereiro do ano passado. Sob certo sentido, aqui no depoimento pessoal, a bola veio meio que vai resvalar na minha perna para entrar no gol. Quem construiu isso aqui foram as equipes técnicas do Banco Central com extrema competência, e eu tenho o privilégio, a sorte e o privilégio de participar deste momento histórico. O Pix, ele vem para transformar a indústria de pagamentos. Ele vai fomentar a competição com as suas infraestruturas operacionais providas pelo Banco Central, o sistema de pagamentos instantâneos, que é a plataforma de liquidação, e o diretório de identificadores de contas transacionais, que é o DICT, né, a nossa base de endereçamento. E tão importante quanto, possivelmente mais importante, é o Banco Central no papel aqui de regulador, para garantir que esse seja um ecossistema extremamente competitivo, equânime, onde todos tenham a mesma chance de participar e usar não só a infraestrutura, digamos, suave, que é a regulação, como a estrutura física, que é a liquidação e a base de endereçamento, para poder prestar melhores serviços para os seus clientes. E quando o mercado, operando livremente, com competição forte e com acesso a uma infraestrutura barata, que será a custo, ele funciona, a gente vai garantir que ele funcione, todo mundo se beneficia. Aqueles que vão usar a plataforma para prestar serviço para os seus clientes e principalmente os clientes. É importante agora todo mundo pesquisar aí a gama de possibilidades, ela é super ampla. Não só os bancos tradicionais que estão e tem tudo para ganhar,
com o Pix também, mas os bancos digitais, cooperativas, fintechs, instituições de pagamento, e todos mais que vierem. O Henrique agora citou o PISP, né, os iniciadores de pagamento. Eles farão parte do ecossistema do Pix. Eu já posso aqui, não é oficial, mas adiantar que a regulamentação entra em outubro, que sai no final de setembro. E eu também posso adiantar que o processo de autorização dos iniciadores de pagamento será muito rápido e fácil. Assim como o Banco Central já colocou outras caixas de autorização que são simples, ágeis, e como as SCDs, que são as sociedades de crédito direto, e as SCPs, sociedades de empréstimo entre pessoas, para caberem as fintechs dentro do processo de autorização. Mesmo vai vir com os iniciadores de pagamento, sempre no espírito de fomentar a entrada, fomentar a competição. E aí eu quero também registrar o trabalho do meu colega, o diretor Otávio Damasio, e a área de regulamentação, que sempre nos deu enorme apoio nesse processo. Como a gente viu nesse painel, o Pix é para todos os tipos de negócio. Autônomos, profissionais liberais, empresas grandes, concessionárias de serviços públicos, prestadores de serviços. Não importa o negócio, você como recebedor ou pagador, o Pix é um enorme avanço. Ele vai ser rápido, eficiente e barato. O Banco Central é só o catalisador disso. Ele escolheu, depois de um processo longo, ser o catalisador. Mas quem vai produzir o valor para a sociedade são as empresas e os negócios aqui. Acho que ficou bem claro no painel, nos 25 minutos que eu tive o privilégio de assistir, a importância da disseminação do Pix para a sociedade. E esse é um caso único, não único, mas acho que é um caso não talvez comum, que as empresas têm muito a ganhar com o Pix, e ao disseminá-lo, as empresas também prestam um serviço de utilidade social, que é conscientizar e educar a população do uso do Pix, o que reverte em valor imediato para as empresas, direto, e reverte também em valor indireto, porque na medida que o Pix se dissemine, não só diretamente, mas indiretamente, a sociedade como um todo se beneficiará. E a gente já está vendo esse processo acontecer, e eu particularmente estou muito satisfeito com esse processo acontecendo. Ele terá, assim, alguns ajustes, é normal, mas a gente já vê o Pix sendo abraçado, adotado aí por várias instituições do ponto de vista de disseminação, e é para nossa satisfação aqui. Eu queria terminar dizendo que a gente já observa alguns agentes empreendendo sistemáticas de pré-cadastro das chaves do Pix. Eu queria reforçar aqui a importância de que o efetivo registro das chaves será disponibilizado a partir do dia 5 de outubro, que é o cadastro das chaves do Pix. A chave do Pix, ela é um avanço tremendo, ela possibilita uma experiência muito melhor para o usuário. E as funcionalidades que já entrarão também, como leitura por QR Code agora, e as funcionalidades que entrarão na agenda evolutiva, fornecerão aí experiências cada vez melhor para os usuários do Pix. E eu queria aqui terminar dizendo, claro que a disseminação, e tem um desafio aí, como vocês notaram, da conscientização principalmente dos usuários pagadores aqui, né? Eu acho que a gente teve essa tragédia sanitária que foi a pandemia da Covid-19. Um pequeno benefício foi o movimento enorme de digitalização que a resposta de política pública à pandemia criou. Um valor enorme para a sociedade, e
sendo muito sincero, é o que facilita muito a vida do Pix agora, né? Porque a digitalização facilita a vida do Pix. A população sendo acostumada a interagir com o meio digital, principalmente a população que usa mais o numerário, o dinheiro, vai ser importantíssimo aqui para o onboarding do lado pagador do Pix. Do lado das empresas, eu acho que deixar uma palavra final para vocês se prepararem para não só criar o valor para os seus clientes, mas também criar valor para vocês, para as empresas e para os seus acionistas, que o Pix vai aumentar tanto o tamanho do bolo que vai sobrar valor para todo mundo. Muito obrigado, boa noite e parabéns a todos que participaram. Muito obrigado a todos que participaram e parabéns à equipe do Banco Central, do DECEM, aí, pela liderança decisiva do Pix. Muito obrigado, diretor João Manuel. Acho que diferentemente do seu comentário aí, que foi só colocar ali a perna ali para escorar para o gol, seu papel aqui tem sido, desde que você assumiu, bastante relevante, né? Contribuiu muito para a formação do ecossistema como ele está hoje, e tem sido um patrocinador brilhante aí de todo esse projeto. Então, agradeço mais uma vez a você. Lembro aqui a todos também que esse evento foi gravado e ficará disponível na nossa lista do Pix no canal do Banco Central no YouTube. Então, para quem quiser acompanhar posteriormente qualquer um dos 6 painéis que tivemos aqui ao longo desses 3 dias de evento, estará lá no nosso canal à disposição de todos. E com isso eu encerro aqui, declaro encerrado aqui o nosso evento, nossa segunda edição do Conexão Pix. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.